Para mim, a maior prova de que a Globo está abandonando o governo e está soltando as mãos, não importa o quanto dinheiro seja despejado no cofre da Globo, é que esse jornalista que eu vou apresentar, que eu vou mostrar para vocês agora, ainda não foi demitido. É um jornalista que todas as vezes que ele aparece, ele fala a verdade, ele é sensato. Isso na Globo é muito incomum. Mas vamos lá. Como vocês sabem, ontem a taxa Selic subiu mais uma vez, né, 1 ponto percentual, dessa vez pela segunda vez, já com Galípolo à frente do Banco Central, que foi escolhido por Lula. Sem falar que no conselho ali, a maioria das pessoas agora foram escolhidas por Lula. Já não dá mais para culpar o Campos Neto, não dá mais para culpar Bolsonaro, embora a gente veja que os deputados do PT ainda tentam jogar essa narrativa para sua audiência mais ignorante, mais imbecil, mas subiu. E isso tem repercussões terríveis. Isso afeta o mercado, isso aumenta o desemprego, isso diminui o poder de compra, empréstimos para as empresas e para as pessoas ficou inviável no Brasil e nós estamos com uma taxa Selic maior do que no pior momento do governo da Dilma. É um sinal terrível para o futuro da economia brasileira. E aí, me vai esse cara aqui na Globo e, sinceramente, detona esse governo. Eu fico... Como que esse cara não foi demitido ainda? Vamos assistir. Dependendo da cadeira que você está sentado, o discurso muda completamente, às vezes dentro do mesmo cenário. O Valdo trouxe alguns pontos bem importantes. O Galípolo está no Banco Central já há 2 anos. Né? Essa decisão que foi feita, referência, essa decisão de dezembro, ele tomou parte dessa decisão, ele é signatário dessa decisão, assim como os 4 diretores do Banco Central, que já eram diretores naquela altura, diretores escolhidos pelo presidente Lula. O Banco Central do Brasil, ele tem um mandato. Esse mandato foi dado a ele. Cumpra a meta de inflação. A meta de inflação escolhida pelo Conselho Monetário Nacional, do qual o ministro Haddad faz parte, é de 3% pelo IPCA. Margem de tolerância, 1,5% para cima, 1,5% para baixo. A gente está falando de uma expectativa de inflação para esse ano que está bem acima de 5,5%. É bem simples. Banco Central, você tem um mandato a cumprir. A inflação está acima da meta. O que pode fazer o Banco Central diante disso? Apertar a política monetária. Se você não gosta dessa política, muda a meta. Não gosta dessa política, diz que o mandato do Banco Central não é esse, não é cumprir a meta de inflação. Agora, não dá um mandato para o Banco Central e depois critica o Banco Central porque ele está cumprindo o mandato que você deu para ele. É sobre isso. E dentro de um contexto onde o governo está claramente pisando no acelerador e pisando no freio ao mesmo tempo. Você tem um Banco Central que está tentando desaquecer a economia para baixar a inflação e você tem um governo que está estimulando a economia para tentar não desaquecer a economia. Mas lembrando, tentando aquecer a economia com dinheiro público, não é com aumento da produção no Brasil, é despejando o nosso dinheiro no mercado, tá? Na economia, o que é mais dívida no futuro. Para tentar manter ali uma determinada popularidade. Do ponto de vista técnico... Exatamente, para tentar manter uma determinada popularidade. Exatamente. Isso não faz nenhum sentido, mas do ponto de vista político faz. É um governo que está olhando para 2026, não quer que a inflação escape, então o Banco Central faz o trabalho sujo de tentar evitar que a inflação exploda, mas ao mesmo tempo eu não quero que a economia desaqueça demais, porque isso pode ter impacto sobre a minha popularidade. Esse é o contexto no qual a gente está inserido, sabe? Lembrando, o que esse governo está fazendo, ele está cavando um buraco, ele está tentando tapar um buraco, cavando um buraco 2 vezes mais profundo lá na frente. Só que lá na frente quando? Em 2027 para frente. O objetivo é fazer a política do pão e circo, né? Gastar muito dinheiro agora para fazer projetos assistencialistas, projetos sociais, despejar dinheiro na economia. Só que esse dinheiro eles não produzem, é dinheiro nosso, que eles arrecadam. Então, por isso eles estão aumentando a arrecadação. Só que aumentar a arrecadação diminui o poder de compra. Então, nós temos aí vários problemas. Aumenta a inflação. A taxa Selic é para controlar a inflação que está sendo causada por esse governo. Então, o governo quer gastar, mas aumentar a inflação, não quer que o Banco Central aumente a taxa Selic, está culpando o povo que eles colocaram lá dentro. Esse é o perigo desse governo. Eles, com a desaprovação lá em alta, a aprovação caindo, a economia aumentando, diminuindo, a inflação aumentando, ele vai fazer o estrago que for preciso para ser reeleito. E é esse o perigo que a gente vai enfrentar. Cara, nós vamos passar por um momento, já estamos passando por Dilma.3, mas nós vamos passar por um momento pior que a Dilma. Tudo por causa desse governo fazendo de tudo para ser reeleito.